Parte 3. Capítulo 21. Moisés é e não é o meu avô, mas poderia ser. Qualquer um de seus irmãos poderia ser o meu avô. De certa forma, ele e todos o são um pouco. Quando eu nasci, minhas tias se derreteram pela primeira sobrinha. Meu avô ainda mais. Quando pequena, só eu tinha direito de dormir na cama dele depois do almoço. Na infância, minha vida era escola, casa do vovô, minha casa, casa do vovô, clube sírio, casa do vovô. Eu tinha 2 casas, 5 mães, um terreiro, uma parreira de uva, um fogão, comida síria. Em casa, a gente brincava de velotrol, de desenhar com carvão no chão do terreiro. Tinha balanço, cavalinho de pau. Minhas tias faziam bango, balango, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. Depois de crescida, descobri que a letra correta é bambalalão, senhor capitão. Além disso, eu nunca entendi a palavra ginete. Parecia gilete, mas eu também não sabia o que era. Nunca procurei saber, mas assumi que era aquele instrumento usado pelos caras da esgrima, tipo um florete. Hoje resolvi olhar no dicionário e vi que não tem nada de espada nem de florete. Ficou por isso mesmo e continuo cantando para os meus sobrinhos que adoram o susto na hora que canta. Ginete na mão! Entre uma brincadeira e outra tinha a hora da frutinha, em que tudo parava por alguns minutos para uma alimentação saudável entre o café da manhã e o almoço. Eu gostava muito de uva, de maçã e de mamão. Quando as uvas da parreira estavam maduras, a hora da frutinha era feita no balanço, comendo as frutas direto no pé. Que delícia! E que saudade! Mais tarde, na minha casa de verdade, tínhamos vizinhos e amigos e as famílias se conheciam. A gente fazia show de mágica, teatrinhos, jogos de todo tipo, músicas. A gente brincava de tudo. Na minha segunda casa, as brincadeiras eram outras e tinha espaço para bola, bicicleta, patins, esconde-esconde. Vovô era lindo e gigante. Ele levava a gente para comprar bala chita no bar da esquina. Bala tinha para todos, mas revistinhas nem tanto. Eu sou a neta que mais gosta de ler, sempre fui. Vovô ia na banca de revista da Dona Conceição e me comprava uma revistinha. Eu lia tão rápido que chegou uma hora que eu já tinha lido tudo. Dona Conceição fez um acordo com o vovô, que eu amei. Ele comprava uma revistinha por semana e eu podia ir lá e trocar, desde que ela não estivesse rasgada, manchada ou estragada. Eu trocava revistinhas 7 vezes por semana. Lia tudo que tinha para crianças na banca. Isso só fortaleceu o meu gosto pela leitura. Uns anos mais tarde, Dona Conceição morreu e os filhos dela fecharam a banca. Fiquei tristonha porque tinha me habituado àquelas leituras semanais. Foi quando minha tia me deu o melhor presente da minha vida, uma assinatura das revistas da Turma da Mônica. Eu já era frequentadora da biblioteca da escola. Quando cresci mais um pouco e já podia andar sozinha, minha tia me ensinou a pegar o ônibus e ir à biblioteca pública, onde passei a situar a minha terceira casa. Vovó levava os netos ao mercado central para comprar jambo, que todo mundo adorava. A gente ia para a casa dela depois do almoço, ela dava o vale-transporte para cada neto e a gente pegava o ônibus. Fazia todo o trajeto olhando pela janela e ela falando o nome dos bairros e das ruas que o ônibus estava pegando. A gente passava a tarde no mercado, entre empadas de carne, passarinhos, coelhos, galinhas e peixes. Eu gostava muito das barracas de fruta. Minha prima mais velha gostava dos artesanatos de palha e o mais novo dos animais. Os outros preferiam as barracas de biscoitos. Eles enlouqueciam com aquele tanto de biscoitinhos, medalhão de queijo, biscoitos de polvilho, casadinho, prestígio. Era uma perdição. Eu gostava muito também. Ao mercado, vovô nunca ia, nem lá, nem na feira hippie. Ele ficava desesperado com aquela montoeira de gente.
Quando eu era pequena, meu pai me deixava na casa de vovô e vovó nos dias de semana, porque a escola era lá perto e ele trabalhava longe. Vovô lia o jornal religiosamente, todos os dias de manhã, e sabia de tudo o que estava acontecendo. Ele lia o jornal inteirinho. Vovó sentava comigo para assistir televisão antes de ir para a aula. Ela via os desenhos, preparava o almoço e me levava para a escola. Às vezes, minha prima mais velha ia também. Vovó gostava muito de ficar com a gente. Vovô também. E ele brincava de carrinho, casinha, puxava a gente em um pano, escorregando pelo chão. Todos os dias tinha o horário sagrado de ir molhar as plantinhas da horta. Quando tinha festa da família na escola, vovô e vovó iam sempre, e não só na minha, mas na escola de todos os netos. Eles gostavam de estar lá, faziam questão de estar presentes. Eram muitas as formas de demonstrar amor. Uma delas era essa. As outras a gente sentia, sem saber que era isso que estava sentindo, nas pequenas coisas do dia a dia. Numa unha cortada com delicadeza, no amarrar do tênis, nas mãos dadas firmes, mas sem apertar. Outra forma, essa mais ostensiva e clara, apesar de nem todos entenderem assim, eram os almoços de domingo. Toda vida, o domingo foi o dia obrigatório de encontrar a família toda. Vovó preparava o almoço, enquanto vovô arrumava a mesa, ajeitava os guardanapos. Ele era muito caprichoso. A gente chegava um pouco mais cedo e ia brincar no terreiro, aquele monte de primos e tios. Às 12h30, em ponto, a gente ouvia o assobio da vovó e sua voz doce cantarolar. Tá na mesa! Às vezes, à noite, meus pais saíam para algum evento ou para o cinema e deixavam a gente lá também. Ou na casa de algum tio. Na casa das tias, a gente via filme. Na dos tios, jornal. E na casa de vovô e vovó, a televisão ficava desligada e a gente brincava até cansar. Então vovó dava banho na gente, uma sopa e cama. Quando papai e mamãe deixavam a gente lá de tarde, aí a festa era outra. Comprar sanduíche na padaria e na volta passar na sorveteria. Quando completei 15 anos, debutante, jovenzinha, linda de morrer, vovô estava fazendo 70. Mamãe me perguntou se eu queria festa ou viagem. Festa, claro, é meu sonho. Pedi para ela para perguntar para o vovô se ele topava comemorar junto comigo. Faríamos uma festa só com 2 aniversariantes, um bolo com 2 velas. Ela fez o maior suspense. Ela sabia que desde criança eu era doida para ter uma festa de aniversário com meu avô. No almoço de domingo ela colocou o assunto na mesa. A aceitação da ideia foi total. Vovó disse que ia preparar os doces com a irmã dela. Ia ter bombom de uva, cocada, cajuzinho, quindim, o preferido do vovô, e brigadeiro, o meu preferido. Meu irmão deu a ideia de ter tipo uma lembrancinha. Mas o que poderíamos dar de lembrança para os meus amigos de 15 anos e os amigos de vovô de 70 e tantos? E para a família? Ia ser difícil. Que venham os preparativos. Minha tia pegou um papel e começou a escrever o que precisava pensar. Salão de festa, lista de convidados, buffet, decoração das mesas, DJ, ia ser um festão. Durante a semana seguinte, fiquei pensando só nisso. Ficou para mim e para o meu brother John escolher a trilha sonora e achar um DJ top. E combinamos com o vovô dele fazer uma playlist. Não falamos assim, risos. Falamos que era para ele escolher 20 músicas que ele gostasse muito. Ao longo da semana, a melhor ideia nasceu. A lembrancinha ia ser um CD com as minhas músicas e as do vovô. Meu irmão tinha aprendido a baixar as músicas e gravar em CD. No domingo seguinte, só falamos desse aniversário em dupla. John lançou a ideia da lembrancinha. Todo mundo adorou. Essa semana ficamos selecionando as músicas. Acho que fechei as minhas 10. Vô, quais vão ser as suas? Tenho que resumir 70 anos de vida em 10 músicas? Vai ser difícil.
Mas não vai faltar Roberto Carlos, nem Carlos Gardel. Fizemos os convites com uma amiga da minha mãe que trabalha com isso na Galeria do Ouvidor, do lado da loja do vovô. Vovô deixou que eu escolhesse a cor do convite, os dizeres, tudo. Ele só falou que não queria um convite azul, porque ele era atleticano. Foi bem fácil. Fizemos um convite traçado na diagonal. Uma parte era rosa, com meu nome em prateado, com estrelinhas, escrito 15 anos. A outra parte era preta com o escrito em branco, o nome do vovô, 70 anos e uma imagem do galo doido. Ele adorou, eu adorei. A gente não via a hora de chegar à festa. A lista de convidados parecia mais uma lista de casamento. A colônia síria inteira foi chamada. Metade dos convidados eu não conhecia. Claro, vocês vão dizer, era uma festa para 2. Sim, mas acontece que vovó quis chamar as comadres da bisa Cida, os homens que jogavam carteado com o biso Felipe, as senhoras todas da igreja, enfim, uma galera que eu não conhecia. Mas o vovô podia dizer o mesmo, porque eu chamei minha turma do colégio e do vôlei. Convidamos a família inteira e ela foi em peso. Primos que não víamos há anos apareceram com suas esposas e filhos. Foi uma verdadeira festa de família. No meio da festa, uma surpresa que as filhas fizeram para o pai e para a sobrinha. O galo doido apareceu por lá, de uniforme e tudo. Foi um delírio. Os atleticanos entoaram o hino do Atlético, enquanto os cruzeirenses ficaram só olhando. Também, perdendo como estavam naquele ano, eles não podiam falar nada do nosso galo. Por aí já dá para imaginar que foi uma festa e tanto. Vovô e vovó ficaram até o final. Eles estavam radiantes. A gente quis reservar um espaço com música mais baixa para que os mais idosos pudessem sentar e conversar, enquanto a juventude se balançava na boate com o DJ escolhido a dedo. Os anos depois dessa nossa festa de aniversário dupla foram muito diferentes, porque os netos estavam crescendo, entrando para a faculdade, começando a namorar. Os domingos eram um momento de atualizar as notícias de todos, contar as novidades da faculdade, do estágio, do trabalho. Vovô e vovó gostavam especialmente de saber onde a gente estava trabalhando e qual era a nossa função. Quando comecei a fazer estágio com o Dr. Matoso, vovô queria saber o que eu aprendia e quais tarefas eu executava no escritório. Os primos foram cada um para uma área: engenharia, psicologia, medicina, relações internacionais, odontologia, letras, administração, direito. Era uma alegria aquela mesa cheia de assuntos diferentes, de nomes estranhos, de quase especialistas. Vovó tinha umas características que divertiam os netos. Por exemplo, ela aprendeu a dirigir com a nora e tirou carteira aos 47 anos. Um feito e tanto para a época. Acontece que vovô não gostava de dirigir. Ou era muito barbeiro, ninguém sabe dizer o real motivo para ele não dirigir. Mas tinha um fetiche por carros grandes. E foi assim que ele colocou vovó para aprender e ainda comprava aqueles carros enormes para ela, o carro do ano, Chevette, Cadete, Vectra. Era muito engraçado, ela pequenininha naqueles carrões. Ela era tranquila com tudo, calma até demais. Parecia viver em outro mundo, em outro tempo. Tudo nela era paz, desde seu olhar doce, sua voz que nos acalmava, até o modo dela de dirigir e cozinhar. Era fofo vê-la cozinhar, naquela serenidade, uma paz para manusear os ingredientes, dava até vontade de aprender a fazer igual ela. Até para arrancar os dentes dos netos e dos sobrinhos e sobrinhos netos, ela era delicada. Com um pedacinho de algodão, segurava o dentinho que estava mole e rezava. Ao fim da reza, estava feita a mágica. O dente de leite estava no algodão, sem dor, sem susto. Tudo era calma. Teve uma vez, uma não, várias, em que a calma dela no trânsito quase nos colocou em problemas. A primeira delas, a gente estava no viaduto e ela percebeu que não estava usando o cinto de segurança. Não seja por isso. Ela calmamente parou o carro
Ela parou o carro no meio do viaduto, puxou o freio de mão, sim, colocou o cinto, baixou o freio de mão e continuou o trajeto serenamente. Serenos não devem ter ficado os nossos anjos da guarda, trabalhando enlouquecidamente para desviar os carros de nós. Esse dia eu achei que ia ter um acidente, faltou bem pouco para isso. Outra vez, ela estava na rua Piuí e precisava pegar a Avenida do Contorno sentido Savassi. Pois bem, era preciso descer à esquerda uma rua antes da Contorno para pegar a avenida. Mas ela se distraiu e não viu que a rua já tinha passado. Ela simplesmente chegou na Contorno, virou à esquerda e começou a descer o tobogã. Estava toda bela e plena, segura de si, quando viu uma enorme quantidade de carros subindo o tobogã, na direção contrária à dela. Logo concluiu, eles estão todos na contramão. Essas situações são inesquecíveis e até hoje a gente se lembra delas, conta e repete e ri até cansar. Quem não viveu acha que isso é lenda, mas lenda mesmo eu acho que é essa outra aqui. Dizem que um dia ela estava dirigindo e viu uma pessoa conhecida no ponto de ônibus. Parou e ofereceu carona, toda gentil. Ao que a pessoa respondeu, não precisa, obrigada, eu tô com pressa, vou de ônibus mesmo. Quando não estava dirigindo, era tudo muito mais fácil. Ela fez várias viagens em excursões organizadas por uma senhora da colônia síria. Elas iam juntas, tinham todas mais ou menos a mesma idade, e se divertiam conhecendo os lugares, tirando fotos, descansando e colocando a conversa em dia. Vovó era muito amiga das senhoras da colônia, tinha por elas grande apreço e consideração. Sabia receber as pessoas em sua casa e sempre levava pratos saborosos nas reuniões da Associação Feminina da Igreja. Penso que ela se espelhava muito na Bisa Cida. Penso muito em minha mãe e em mim mesma, e procuro as linhas que nos costuram junto a essas outras mulheres que nos antecederam. Minha mãe, minhas tias, minhas primas, eu. Quem somos nós por nós mesmas? Eu acho muito difícil delimitar o espaço em que somos nós mesmas com as nossas próprias convicções e o espaço em que somos tão determinadas pelo que fomos na infância, pelo que as outras mulheres foram antes de nós, por nós e para nós. Às vezes me pergunto se vale mesmo a pena ficar procurando essa fronteira, essa divisão. A linha é muito tênue entre o que veio comigo no sangue e o que construí a partir da minha própria razão. Percebo que muitas das minhas ações são espelhos límpidos das ações de mamãe. Ao mesmo tempo, vejo-a agir, fazer, falar, pensar da mesma forma que minhas tias. Quando olho para a vovó, consigo identificar marcas fortes de sua personalidade que estão presentes em todas nós. Minhas tias-avós, eu não as conheci muito de perto, mas pelo que vi e pelo que ouço, elas eram todas muito parecidas. E a Bisa Cida? O que dizer dela? Nem preciso. É o nosso manancial, a imagem e semelhança de quem todas nós nos constituímos. Algo que está em nós e que não há como disfarçar é a intensa vontade de ver o outro feliz. Se for da família, então, esse desejo vira quase uma obsessão. A obsessão de vovó, não sei se por ingenuidade ou deliberação própria, levou a gente a um carnaval em Diamantina, no interior de Minas. 4 dias consecutivos de folia, com música ininterrupta embaixo da janela do nosso quarto. A gente chamou vovó porque queria muito ir nessa viagem. Era minha prima, eu e 2 amigas. Se tivesse um adulto, a gente estava autorizada a ir. Vovó foi nossa heroína e nossa salvação. Claro que não teve uma segunda vez, mas ela estava lá conosco e por nós. Acho que o único carnaval melhor do que esse foi o que minha mãe passou com as primas em Poços de Caldas. Todo ano, em dezembro, elas se reuniam para decidir a fantasia de cada uma.
Um ano, pediram ajuda para vovó, porque queriam usar algo escrito em árabe. Quase todos os primos sabiam falar as coisas básicas em árabe. Atine bus, atine mai, atine massari. Me dá um beijo, água, dinheiro. Para o carnaval, o mais apropriado parecia ser o primeiro. Minha mãe conta que foi um sucesso, todo mundo de short branco e uma camiseta em cujas costas vinha esse inocente pedido, enquanto ninguém descobrisse o significado. As primas mais velhas fizeram amizade com os rapazes e, quando elas menos esperavam, ganharam um selinho. Uma delas ganhou um beijo de língua, caprichado. E o rapaz, só na inocência, se explicando com seu sotaque carioca. Mas foi tu que pediu. Vovó era o amor em pessoa também nas recepções. Quando vinham os primos da Argentina ou da Síria, a casa dela se abria em festa, com jantares e almoços a perder de vista. De um lado ficavam os homens, fumando, conversando, passando as contas da masbarra. Na cozinha ficavam as mulheres, cozinhando, montando, preparando e servindo os pratos. As mulheres visitantes ficavam juntas entre elas, e vovó vinha de tempos em tempos ver se estava tudo bem, se todos estavam bem servidos. Para todos os lados ficavam as crianças, correndo, brincando, comendo, rindo. Ser criança na casa de vovó era bom demais. Ser adolescente também. E adulta também. Aliás, estar na casa de vovó era bom demais em qualquer ocasião. De pequena, eu amava seu bombom de uva. Mais tarde, ela inventou uma receita ainda mais gostosa, doce de uva com brigadeiro. Tinha também o doce de abacaxi. De sal, meus preferidos eram a lasanha, a batata amassada com queijo, a bacalhoada e a farofa, que eu poderia comer purinha em uma refeição. Ela também fazia um ierne que era o melhor do mundo. Praticamente todo domingo ela fazia. Num determinado domingo ela não fez e a gente ficou calado, mas sem entender. No domingo seguinte, ela também não fez. Aí a gente reclamou, porque alguma coisa estava acontecendo. Ela não entendeu nada. Pensei que vocês já estavam enjoados. Tá doida, vó? Não tem como enjoar do ierne da senhora. Foi minha prima mais velha que assumiu a defesa. Todos os outros concordaram, inclusive mamãe, papai e meus tios e tias. Tem umas coisas que são engraçadas. A gente fica pensando que está desagradando, quando, na verdade, aquilo é o que o outro mais gosta em nós. Eu estava falando dos doces, mas, na verdade, vovó é diabética. Quando eu era pequena, só tinha chocolate diet da Pan, e era bem caro. Os filhos compravam para ela com dó dela ficar sem sobremesa. Mas ela dava tudo para os netos e comia os doces e chocolates escondido. Ela tomava injeção de insulina. Era minha mãe que dava a injeção. Eu ficava muito assustada com aquilo, porque eu mesma não gostava de agulha. Para tomar vacina sempre foi uma dificuldade. A mamãe, muito correta nessas coisas de saúde, não deixava passar. Com ou sem Zé Gotinha, lá íamos nós tomar a vacina da vez. Um domingo, levei o Tony para minha família conhecer e para ele conhecer meus pais, primos e avós. O que você faz? Quantos anos tem? Seus pais fazem o quê? Onde você mora? Onde vocês se conheceram? Você fuma? Bebe? O primeiro almoço foi uma prova de fogo. Além das perguntas, mexe de berinjela e quibe cru. Ele passou no teste, com louvor. Vovô conversou muito com ele depois do almoço, separado, como fez com meu pai e com meus tios antes de eles entrarem para a família. Enquanto lavava as vasilhas, vovó me fez outro rosário de perguntas. Se ele era gentil comigo, se me tratava bem, se eu já conhecia a família dele, se ele já tinha ido na minha casa, há quanto tempo estávamos saindo juntos. Tony ficava cada dia mais à vontade na nossa casa. Um domingo, ele levou a mãe dele para almoçar com vovó e vovô. Ela usava saias com aqueles motivos de estrelas e planetas.
Entre os olhos usava um cristal vermelho e muitos brincos nas orelhas. Quando ela entrou na casa, percebi que algo ficou tenso no ar. Quando ela foi se apresentar e cumprimentá-los, suas pulseiras fizeram barulho de bateria de banda de rock. Percebi que meus avós se entreolharam. Cá com meus botões, percebi que aquilo era novo para mim. Meus avós, tão acolhedores, com resistência a alguém. Fiquei com medo de eles não aceitarem mais o Tony, que tinha sido adotado por eles como o 7º neto. A gente se sentou normalmente para almoçar. Vovô começou perguntando o que a Liá fazia. Ela explicou que trabalha com cartas, búzios, constelação familiar, reiki, cromoterapia, aromaterapia, terapias com cristais. Eles não entenderam metade das palavras que ela falou e olharam para mim. Percebi que era o momento de entrar em ação com minha veia de tradutora. Ela ajuda as pessoas a encontrar o próprio caminho, ouvindo suas queixas e rezando por elas. Querida, eu ajudo as pessoas, mas não tem nada de religioso no meu trabalho. Eu não rezo por elas. Não, eu quis dizer que você pede ajuda para seres de outras esferas. Outras o quê? Perguntou o vovô. Nada, vou tentar explicar de outro jeito. A Liá se pôs a falar de várias coisas. Tinha negócio de luz, de energia, de caminhos, planetas, astros, elfos, forças da natureza, enfim, uma miscelânea de conceitos que mais embolaram do que desembolaram a cabeça de vovô. Vovó ficou imóvel durante toda a explicação, só mexendo os olhinhos. Acho que ela estava procurando os elfos, coitada. Depois do almoço, vovó fez café e serviu mamule e doce folhado com mel. A Liá adorou. Bem que Tony tinha me falado que aqui vocês só comem delícias. Pouco depois da sobremesa, ela disse que precisava ir embora, porque tinha trabalhos a fazer. Domingo? Perguntou o vovô, ainda mais confuso. Ela agradeceu a acolhida e a refeição maravilhosa, despediu-se de todos com uma saudação, juntando as mãos e dizendo gratidão a cada pessoa, depois colocando a mão em cima da cabeça de cada um, como se estivesse medindo a sua altura. A cena seria cômica se não fosse trágica. Achei que vovô ia me dizer para terminar o namoro com Tony naquela mesma hora. Minha prima mais nova chegou perto de mim e me falou ao ouvido que tinha adorado a mãe do Tony. Sorri sem jeito. Eu também a adoro. Entendo que não seja muito fácil entendê-la se você passou sua vida em um esquema muito clássico de labuta diária, cuidado com filhos, cuidado com a casa, trabalho na empresa, negócios, contas no banco. O tipo de gente que a Liá representa circula fora desses espaços. Elas têm um espaço próprio. Eu, pessoalmente, admiro muito o trabalho dela e a mentalidade que ela escolheu para encarar a vida. Aprendi muito com ela desde que a gente se conheceu. Quando vou à casa do Tony, sempre aprendo algo novo. Ela já me ensinou sobre os cristais. Quando comecei o estágio, ela me deu um enfeite de pirita, que é a pedra da prosperidade. Coloquei na minha mesa de trabalho. Na última vez que estive lá, contei que andava meio tensa, ansiosa e com dificuldade para dormir. Ela fez um colarzinho lindo para mim, com 2 pedrinhas pequenas, uma ametista e uma turquesa. Depois que ela e Tony foram embora, ninguém deu uma palavra sobre a presença dela ou sobre as conversas aparentemente malucas que tinham presenciado. Terminamos nossa tarde em torno de uma mesa de bastra, eu e vovó contra mamãe e vovô. Ganhamos. Vovô odeia perder, mas eu não gosto de deixá-lo ganhar de propósito. Sinto que estou sendo desonesta. E além disso, isso me faz pensar que ele é um velho, e eu não gosto disso. Pouco mais de 1 ano depois disso, vovô começou a sentir umas dores na barriga. Começou uma série de exames. No período dos exames, a gente ia sempre para a casa dele, para ele já chegar com a mesa cheia, com a mesa posta.
A gente tentou amenizar ao máximo o sentimento de fraqueza que ele estava sentindo. Ele, que passou por tanta coisa ao longo da vida, agora sentia que precisava de ajuda para caminhar, para se sentar, para deitar. Nesse momento, comecei a pensar pela primeira vez que meu avô estava ficando velho. Depois de uma longa série de exames, o diagnóstico veio com tudo. A gente já tinha visto esse filme: exames, cirurgia, dor, internação, remédio, quimioterapia, mais exames, mais dor, mais remédio. Passaram-se longos 8 meses antes que o médico nos dissesse que vovô tinha vencido a batalha. Nesse dia, a gente foi de turma para a casa dele. Durante a semana seguinte, fizemos festa, dia sim, dia não. Alguns dias eram os netos que levavam amigos, às vezes os filhos. Mamãe foi buscar uns senhores da colônia Cília para visitá-lo. 2 anos depois, nasceu minha primeira filha. E a gente nasceu junto. Eu, mãe de primeira viagem, medrosa, sorridente, cansada, feliz, extasiada e orgulhosa por trazer mais um serzinho que ia carregar nosso nome no futuro. Tony se tornou um paizão, babão, brincalhão, todos os ão que era possível imaginar. Meus pais e Aliá, os melhores avós do mundo. Derretidos, dedicados, presentes, atentos. E meus avós se tornaram, enfim, bisavós. Eu não parava de pensar no vovô Felipe, meu biso, que não cheguei a conhecer, mas que trouxe a nossa família para cá. Pensava na bisa Cida, que confiou imensamente no vovô, veio com os 2 filhos e 2 enteados, fez a viagem de navio sozinha, chegou ao porto, não encontrou o esposo. Quando penso em seu desespero, sinto uma imensa gratidão por ter meu esposo pertinho de mim, cuidando da minha filha, dividindo comigo o amor e a dor que a maternidade e a paternidade nos trouxeram. Penso também em como os tempos mudaram e agradeço por poder conversar com meu esposo, contar com ele, confidenciar, falar das minhas dúvidas, dos meus desejos, das minhas preferências. Bisa Cida não teve nada disso. Muito antes, pelo contrário, foi o biso Felipe que a escolheu, igual se escolhe um animal. Eu acho isso muito triste, muito revoltante mesmo. Mas entendo que era outro tempo, a vida era outra, como diz o primo mais velho da minha mãe. Pro bem e pro mal, a vida era outra. Meus primos demoraram mais a se casar, mas estavam firmes com os namorados e namoradas. Fui eu que continuei dando a vovô e vovó a alegria de ter outras crianças na casa. 4 anos depois, minha segunda filha nasceu, agora numa casa já mais preparada, mais experiente. A Liá é uma sogra extraordinária. Ela cuida das meninas, me dá muito apoio, me ajuda em tudo e em todas as minhas inexperiências. Mamãe também me ajuda muito, mas os horários dela são mais difíceis, então acabo passando bastante tempo com a minha sogra. Bonitinho mesmo é ver o Tony conversando com meu pai, tirando dúvidas, perguntando sobre como fazer quando é preciso dar remédio para as meninas, sobre as primeiras aulas de dança da mais velha. A essas alturas, vovô começou com outras dores, o que nos preocupou bastante, porque sabíamos que recidivas costumam vir com muita força no organismo. Para ele não foi diferente. Passamos um tempo longo no hospital com ele, entre internações esporádicas, internações longas, terapias de todos os tipos, exames e mais exames, cuidados com a família, paliativista. Quando chegamos a essa medida, entendemos que não tinha volta. A equipe médica, muito humana, nos aconselhou a voltar com ele para casa, para que ele pudesse nos aproveitar enquanto tivesse condições. E o mesmo valia para nós. O retorno para casa foi intenso no começo, porque cada um dos filhos queria fazer as coisas de um jeito.
Vovó estava ficando sem espaço na própria casa. Os netos já tinham crescido e queriam dar opinião. Eu chegava com as crianças e tinha a impressão de que não era bem-vinda naquele momento. Resumo, foi um início um tanto desastroso. Um dia, minha mãe conversou com a irmã e propôs que a gente rezasse um terço para as coisas se acalmarem. A ideia foi bem aceita. Depois disso, ficou combinado que toda terça-feira a gente ia rezar o terço pelo bem-estar de vovô e da nossa família. Era preciso ter sabedoria para enfrentar esse momento. Quem não pudesse ir à casa dele, rezaria o terço em casa. A Liá quis rezar da casa dela. Umas amigas minhas que conheciam o vovô de anos entraram na corrente de oração também. Vários meses se passaram até que vovô começou a não sair mais da cama. Ele conseguia se sentar para comer, mas não conseguia mais ir ao banheiro sozinho, nem levantar sozinho. Fizemos todas as adaptações necessárias e as refeições passaram a acontecer no quarto. Ele sempre foi forte e comeu bem. Nesse período, vovó fazia quibe assado, o prato que ele não dispensava nem se tivesse acabado de fazer uma boa refeição. Colocamos uma televisão no quarto dele. Vovó não conseguia assumir os cuidados noturnos e começou a dormir no outro quarto para que um dos filhos dormisse com ele na cama. Isso a deixava muito desolada. Por isso, durante o dia, ela tinha toda a prioridade em todos os cuidados com ele. Uma terça-feira, a Liá me perguntou se poderia ir rezar com a gente na casa de vovô. Nesse dia, ele não tinha comido quibe assado, mal tinha tomado leite, a gente estava preocupada. Eu contei para ela à tarde, quando fui para lá, e foi por isso que ela quis ir. Depois do terço, ela se aproximou dele, conversou um pouco, discretamente fez alguns movimentos com a mão, passou a mão na fronte de vovô, na nuca, no centro cardíaco. Nessa noite ele dormiu bem, melhor do que na última semana. No dia seguinte, não se mexeu muito na cama. Estava em paz. Não se alimentou, não gemeu, não pediu analgésico. No dia seguinte, não abriu os olhos, não se movimentou. Foi reencontrar Biso Felipe e Bisa Cida num interminável banquete de quibe assado com Holmes Bitirrina. Depois que vovô partiu, vovó foi ficando cada dia mais triste. Ela ficava nervosa, jogava os objetos de casa no chão, rasgava os papéis. Foi um período em que não sabíamos muito como agir. Achamos que ela ia embora também. Além do almoço de domingo, cada neto ia na casa dela um dia da semana. Meu dia era quarta-feira. A gente almoçava junto, via o jornal, o Globo Esporte e o Video Show. Ela nunca gostou de filme, então a sessão da tarde não tinha muito espaço no nosso dia. Ao invés disso, a gente jogava bastra. Perto das 4h30 tinha café e normalmente pão quentinho da padaria da frente. Depois a gente jogava bastra de novo até ela cansar, mas ela não dizia que estava cansada. Ela começava a jogar devagar e a perguntar se não estava na hora de preparar a janta. Numa tarde, depois do café, ela quis conversar ao invés de jogar bastra. Ela pegou a másbarra e começou a falar sobre um assunto que ela disse ser muito sério. Filhinha, quando seu avô partiu, comecei a perceber que a morte pode estar perto de mim também. Antes, eu achava que ia demorar muito para acontecer. Com ele, comigo, com meus filhos, com meus netos. Se Deus quiser, vocês ainda terão muita vida pela frente, mas o meu tempo parece estar acabando. Que é isso, vó? A senhora está muito bem agora, e a senhora ainda é jovem. A morte do vovô foi bem difícil para todos nós. Acho que a senhora foi quem mais sofreu e está sofrendo. Mas veja como a vida já está mais tranquila agora. Às vezes, parece até que estamos mais unidos do que antes.
Isso é verdade, filhinha. Não sei o que eu teria feito sem vocês. Nunca imaginei que meus netos pudessem fazer o que vocês estão fazendo por mim. Que é isso, vó? Pela senhora nós fazemos qualquer coisa. Agora eu sei. Ouça bem, quero te ensinar a cozinhar, fazer comida árabe, preparar os pratos que minha mãe me ensinou. Você se lembra dela? Não, eu era muito pequena quando ela faleceu. Eu sei. A senhora quer me ensinar qual prato? O que ela te ensinou? O que você gostaria de aprender? Tudo. Tudo? Veja só, quem diria, meu bem. Uai, vó, se a senhora quer me ensinar, eu quero aprender tudo. Tá bem. Começamos na semana que vem, então? Pode ser. A semana passou muito lentamente. Diante das palavras de vovó, comecei a ter em mim um sentimento de urgência. A morte do meu avô tirou uma parte grande de mim. Foi difícil aceitar. Mesmo que fosse preciso estar forte perto de vovó, nos momentos em que eu estava sozinha, pensava nele, na infância, em tudo que fizemos juntos, o que ele fazia por nós. Parece que com a perda do meu avô, perdi também uma parte do meu passado. E estranhamente comecei a temer, sentindo que meu futuro também estava em risco. Tudo parecia me ameaçar, desde uma ida à padaria até uma decisão profissional importante. Em tudo a imagem do vovô estava presente e eu não sabia o que fazer com isso. Não sei se esse sentimento um dia vai passar completamente, mas por enquanto ele está aqui, me assombrando, me tirando a paz. Os objetos dele que ficaram, os enfeites da casa, as comidas, tudo me faz pensar que ele está aqui, mas não está. O sentimento da ausência pela morte é difícil de explicar, porque ele traz um tanto de alegria pelas lembranças e um tanto ainda maior de tristeza, por pensar que a pessoa que se foi não te viu crescer e fazer tantas coisas na vida. Essa perda, mais do que todas da minha família, foi a mais impactante para mim. Todos estão no meu coração, mas vovô parece ser a minha vida. Com todos esses pensamentos, a ideia de que vovó também iria embora um dia me assustou. Ela era muito religiosa, foi ela que me ensinou a rezar. Era devota de Santa Rita de Cássia, eu também sou. Ela me deu uma imagem dela e me ensinou a oração que sempre faço nos momentos difíceis. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada, que necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós, que tem o título de Santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara Santa, interessai-vos pela minha causa. Intercedei junto a Deus para que me conceda a graça que tanto necessito. Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. No dia da nossa conversa, depois do café, eu ingenuamente rezei para Santa Rita, pedindo que ela não permitisse que vovó morresse agora. No almoço de domingo, que sucedeu à nossa conversa, conversamos com todos e fizemos uma proposta. Eu trocaria com meu primo o dia de ir para a casa de vovó. Passaria para sexta-feira, e todos, depois do trabalho, estavam convidados para uma noite de comida síria preparada por nós. Não preciso dizer que ouvimos um sonoro "Sim, ótima ideia!". As sextas-feiras seguintes foram passadas na beira do fogão ou com a barriga na pia, picando, mexendo, temperando. Na primeira semana, fizemos quibe cru, hummus bitirrina e baba ganoush. Mamãe levou pão sírio e nosso lanche foi farto.
Na semana seguinte, como esfriou o tempo, fizemos ierne com arroz de macarrãozinho, para deleite geral. Na terceira semana, voltamos para o light e fresco, com tabule e salada marroquina. A quarta semana foi a mais aclamada. Fizemos esfirra de queijo e de carne. Foi o que eu mais gostei de fazer. Esfirra não tem hora nem lugar, é comida para todo momento. Amo, amo, amo. A semana seguinte foi jantar novamente, mestre de berinjela e de abobrinha. Para acompanhar, uma salada brasileira de tomate e alface. Sobrou tudo. Não sei para que o povo inventa de fazer salada para comer com prato quente. Nas semanas seguintes, a gente preparou labania, dafine, azissadala, quibe assado, mijadra, magdus, chancaliche. Fizemos fatouche e uma semana nós começamos a preparar a coalhada seca para o almoço de domingo. Nesse mesmo dia, ela me ensinou a fazer mamule. Que sonho! O povo se esbaldou. Minhas primas começaram a vir mais cedo para ajudar a preparar. A sexta-feira foi aos poucos virando um dia de festa para nós, tanto para quem preparava, quanto para quem chegava com a fome, só para comer. Vovó também se deleitava com aquelas comidas, a casa cheia, fartura na mesa. No dia do dafine foi visível a sua emoção. Era o prato que ela mais gostava e eu também. Ela estava feliz demais. Sabia que aquela receita ia cruzar ainda muitas décadas e gerações. Depois de meses naquela imersão na culinária das nossas raízes, com a alma repleta de afetos, sabores, perfumes, mãos e olhares, consegui um trabalho com horário fixo. Todas as tardes, de segunda a sexta. Conversei com os primos. Não poderia mais ir à casa de vovó nas sextas-feiras. Sem problemas, você vai no sábado e refazemos a escala. Tudo bem, ficou combinado assim. Na primeira semana que fui no sábado, percebi que vovó não estava muito bem. Perguntei o que ela tinha, mas ela disse apenas que estava cansada. Depois do almoço, vimos Caldeirão do Hulk. Ela dormiu na metade do programa e só acordou lá pelas 5 e pouco, quando resolvi passar um café. Ela acordou dizendo que sonhou comigo, que eu estava sozinha na cozinha, mexendo um panelão de labania. Nada mal, vó. É um bom sonho, eu disse, rindo para disfarçar minha preocupação. Na semana seguinte aconteceu a mesma coisa. Ela dormiu no meio do caldeirão e só acordou no fim da tarde, agora reclamando de uma dor no abdômen. Dei um analgésico para ela e tudo ficou bem. Ao voltar para casa, liguei para minha mãe para notificá-la. Quando ela foi na casa de vovó, escutou a mesma resposta. Estou cansada, só isso. A dor passou, agora estou bem. Alguns meses transcorreram, entre pequenas dores, dias melhores, dias piores. Vovó estava cada dia mais magrinha, comendo pouco, pedindo para deitar constantemente. No início, os médicos disseram que era normal os idosos sentirem fraqueza e cansaço. Então devíamos dar alimentação mais vezes por dia, em menor quantidade, para ela se alimentar melhor. Depois eles começaram a perceber que havia algo mais do que apenas uma fraqueza e começaram a investigar. O diagnóstico demorou um pouco, mas as consequências dele foram bem rápidas. Em 2 meses, estávamos nós, ao redor de vovó, já acamada, numa conversa baixinha e serena. Ela nos contava umas lembranças de seus pais, da sua infância e da infância deles, de quando vieram da Síria, dos primeiros anos no Brasil. Nesse momento, percebi que vovó estava assim e eu ainda não sabia fazer pão. Não tinha dado tempo de ela me ensinar ainda. Eu não conhecia o cheiro do pão da bisa Cida. Esse cheiro que é para minha mãe, meus tios e para todos os primos, o cheiro da vida feliz, do conforto e da alegria, da mesa farta, o cheiro da casa da vovó. Vó, podemos fazer pão na semana que vem?